Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Iniciamos mais um vídeo. O que é a depressão? Assunto falado muitas vezes, discutido, compreendido, às vezes incompreendido. Mas nós julgamos interessante novamente trazer aqui o significado da depressão, por que ela ocorre, como podemos fazer para trabalhar essa situação. A depressão é um estado de tristeza constante que persiste por mais de 15 dias consecutivos. É uma queda de energia, de vontade e de interesse. A própria ciência vem confirmando isso todos os dias. Existe alteração no apetite e no sono, mesmo nos desejos sexuais. E podem esses sintomas significar os primeiros momentos de uma crise de depressão. É um problema que atinge um número cada vez maior de pessoas nos tempos atuais, principalmente esses que nós estamos vivendo desde o ano passado, 2020, agora em 2021, que é a pandemia. É um problema, sem dúvida nenhuma, que precisa ser trabalhado, precisa ser estudado, analisado e combatido. E como prevenir e combater esse mal da chamada vida moderna? A depressão, ela pode ocorrer em qualquer idade, por incrível que pareça. Acontece, inclusive na própria infância. Uma tese apresentada em um congresso de psicanálise, lá no longínquo ano de 1953, mostra que a falta de carinho e atenção pode causar depressão. A experiência foi realizada com 165 meninos que conviveram com as mães durante pelo menos 6 meses. E depois, as mães se afastaram por algum motivo. No primeiro mês, os bebês começavam a chorar mais, se tornavam tristes e mantinham distanciamento das pessoas que se aproximavam. No segundo mês, já não tinham a mesma qualidade no ganho de peso e altura. E no terceiro mês, se as mães não retornassem, passavam a adquirir infecções com mais facilidade. Alguns chegavam, inclusive, a falecer. No caso das mães voltarem, os bebês se curavam da depressão. Isso mostra que o amor é um elemento valioso para tratar o problema. A depressão pode e ocorre com muita frequência na adolescência, tendo como sintoma mais comum a irritabilidade. Aliás, o número de jovens com depressão vem, infelizmente, aumentando, devido àquilo que a sociedade vai oferecendo, o uso do álcool, o uso das drogas. E o álcool é o maior agente depressor de todos eles, porque o álcool mexe com o sistema controlador do humor, levando o indivíduo a ter alterações de comportamento, porque a princípio o álcool desinibe. Por isso, uma grande maioria, uma grande parte de pessoas gosta de beber. Só que se houver predisposição genética, pode ocorrer a dependência. E a dependência é terrível. Já na chamada terceira idade, ocorrem alterações de memória. O esquecimento é muito exagerado. E isso ocorre exatamente nos espíritos reencarnados que já estão na faixa de idosos. Como que a depressão ela é analisada do ponto de vista médico, humanístico e espiritual? A depressão tem várias faces. Do ponto de vista humanístico, o amor, desde a infância, é fator primordial e começa dentro do ambiente familiar. Se existe, dentro da família, uma relação sincera entre os parceiros, a criança vai crescer dentro de um lar estruturado, mesmo com todas as dificuldades naturais de uma relação humana. A vida não é fácil, mas os obstáculos e os problemas que vão surgindo são passíveis de serem transpostos. O indivíduo aprende, desde cedo,
a lidar com a insatisfação, com as crises, com o respeito, a amizade, despreendimento e outros aspectos importantes nos relacionamentos, desde que haja dentro da família essa estrutura, essa situação. Muitas vezes, se a pessoa está com a autoestima baixa, sem autoconfiança, desanimada, desinteressada, sem prazer na vida, e sente que alguém se interessa por ela, a sua imunidade melhora muito. Por isso que precisamos estar sempre atentos, sempre ter olhos para ver aqueles que convivem conosco, porque muitas vezes estão pedindo socorro e nós não conseguimos enxergar isso. O ser humano precisa se sentir reconhecido. Sem isso, começa a sentir uma sensação de vazio e de angústia. Nós ainda necessitamos, em razão de sermos espíritos imperfeitos. Precisamos que as pessoas gostem de nós. O deprimido tem equívocos em relação ao que pensa sobre si mesmo. Ele não se conforma com aquilo que está podendo ser e que gostaria de se tornar. Do ponto de vista médico, a depressão é uma falta de neurotransmissores no cérebro, que necessita de medicamentos, ou seja, de um controle químico. Lembrando que o corpo físico é um veículo de progresso para o espírito. É o espírito que fica depressivo. Mas, como existe um planejamento reencarnatório, o corpo que ele vai receber vai estar de acordo com as necessidades que ele tem. Por isso que o corpo que vamos dizer assim, é desenhado para ele, é formado para ele, já vem com essa falta de neurotransmissores para que ele possa trabalhar essa situação. Ou seja, as dificuldades que nós temos no corpo físico são apresentadas como necessidades que temos como espíritos imortais para vencermos obstáculos. Pelo ângulo espiritual, a culpa, o remorso, a mágoa e o ressentimento levam a pessoa a estados depressivos, podendo causar o desenvolvimento de doenças chamadas psicossomáticas e até mesmo levar ao câncer. Portanto, o amor e o perdão que a doutrina espírita tanto nos ensina e que Jesus veio nos ensinar são sentimentos de prevenção contra a depressão. Outras situações também. Quais são os tipos de depressão? Na depressão primária, o indivíduo nasce com falta de neurotransmissores. Lembrando que isso está dentro da programação da reencarnação. Mas com doses de remédio e amor, a depressão pode ser evitada. Ou seja, dependemos de fatores externos, mas principalmente de internos também. Na chamada depressão secundária, existem fatores que podem desencadear a depressão, como alguns medicamentos que afetam o humor, períodos pós-cirurgia, pós-parto, pré-menstruais, menopausa, entre outros, que são situações absolutamente normais e naturais que nós passamos em nossa vida como espíritos encarnados, em um mundo de provas e expiações, em que temos dificuldades, mas são dificuldades transponíveis, são dificuldades que são possíveis de serem transpostas. O que fazer diante dos sintomas de uma depressão? Primeiro, procurar um médico psiquiatra, para que não sejam tomados remédios que são ministrados de forma errada. Muito embora hoje a gente consulte muito o Google. O melhor, claro, sempre é consultar um especialista na área. Mas a internet sempre nos ajuda, mas não podemos esquecer da medicina. Cada paciente, com relação aos remédios, necessita de um antidepressivo específico. Se além do remédio, da terapia, dos cuidados com o sono, com a alimentação e das relações, o deprimido fizer um tratamento espiritual, com passes magnéticos, água fluidificada e leitura do Evangelho, muito melhor ainda.
A religião ajuda muito, certamente. O tratamento completo engloba o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. Como que a gente pode prevenir? Psicologicamente, podemos ensinar a criança a lidar com a falta das coisas e das pessoas, estabelecendo limites. Educar é frustrar. Existe frustração, pelo menos aos nossos olhos, de espíritos ainda imperfeitos. Porque a vida na Terra possui perda, dor, sofrimento. E vamos passar por situações assim. Porque isso vai fazer com que nós obtenhamos forças para superar situações adversas. Se formos educados desde cedo a enfrentar as situações, estaremos melhores equipados. Se a cada sofrimento os pais derem um presente, ou de certa forma satisfazerem o princípio do prazer o tempo inteiro, estarão criando seres inseguros, rebeldes, que aprenderão a ver na matéria a solução para os seus problemas. E ela não é solução de modo nenhum. Ela é um paliativo, mas não é a solução. Ao contrário de se fazer isso, deve ensinar o princípio do perdão, da verdade, da sinceridade, do respeito, da lealdade, do companheirismo. Mas, acima de tudo, o diálogo é muito importante em relação à depressão. A verdadeira prevenção está no autoconhecimento, no amor a si mesmo e ao próximo, claro, tendo consciência de que os seres humanos são como são e não da forma como gostaríamos que fossem. Somos individualidades. Só conseguiremos compreender o outro quando nos compreendermos, aprendendo a aceitar e a lidar com a insatisfação. Não há como prevenir depressão se não passarmos por nós mesmos essa situação. Deus está dentro de nós. Então precisamos aprender a agradecer a Ele pela vida. Quando o temporal passar, e ele vai passar, surgirá, como sempre, um lindo sol. Que nós possamos aprender a trabalhar a depressão, que a depressão ainda é uma grave doença, que todos nós estamos sujeitos a ter. Mas, acima de tudo, é necessário que a gente desenvolva a esperança, a confiança, para que a gente não se abata quando surgir esse grande obstáculo. Pensemos nisso. Pensemos e estudamos sobre o assunto. Assim, estaremos nos prevenindo contra as situações que realmente nos causam dores, sofrimentos, mas que estão dentro do nosso planejamento espiritual. Pensemos nisso, pensemos agora. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.